Boa noite a todos que estão vendo essa live, todos os que vão ver a gravação no YouTube e no Facebook. Eu profetizo para você, eu desejo para você, em nome do Senhor Jesus, a Shalom Adonai, a paz do Senhor. Shalom significa paz, Adonai é o Senhor. Então, nós que temos Jesus Cristo, nós que temos o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, como Senhor, então nós profetizamos a paz do Senhor. Então eu estou profetizando para todos a paz do Senhor e eu desejo que todos os que ouvirem sejam edificados. Eu vou falar sobre o ser filho de Deus, se tornar filho de Deus ou o novo nascimento. E para você que já conhece esse tema, eu mais uma vez vou dizer que importante não é conhecer, importante também é ensinar. A palavra do Senhor existe para que nós ensinemos uns aos outros e de geração em geração ministremos os propósitos de Deus. E o propósito de Deus, segundo a palavra, é que todo pecador se salve, que nenhum se perca. E é para isso que o Senhor Deus instituiu a palavra, a igreja, é para isso que o Senhor Deus nos enviou, Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para nos ajudar no caminho da santificação. E o Espírito Santo trabalha nos corações para que todos que quiserem sejam filhos adotivos de Deus, sejam adotados por Deus. Amém? Então eu vou pôr um louvor aqui para que você tenha tempo de procurar o texto bíblico, um dos textos bíblicos que nós vamos examinar. Eu vou explicar para quem vai ver a Bíblia pela primeira vez. Hoje, procura sua Bíblia enquanto eu ponho um louvor aqui. Hoje eu não vou louvar, eu vou pôr um louvor maravilhoso do Bispo Eduardo Cardoso. E enquanto está processando o louvor, você acha a sua Bíblia. Você achando a sua Bíblia, você procura na parte do Novo Testamento o livro Atos dos Apóstolos. Se você tiver dificuldade de achar, você vai no índice, procura o índice do Novo Testamento e acha o livro Atos dos Apóstolos e você veja no capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 36. E nós vamos examinar alguns versículos e eu desejo que você, que já conhece a palavra, que você se anime a falar dessas coisas. Muita gente está se esmerando em falar coisas muito difíceis e nós estamos deixando de ensinar as coisas mais simples aos pequeninos para que creiam e sejam batizados e sejam salvos. O Novo Testamento começou com o profeta João Batista pregando o arrependimento. E depois também o Senhor Jesus pregava o arrependimento. E depois os apóstolos, a primeira igreja do Senhor, prosseguiu pregando o arrependimento. E hoje nós pregamos mais o perdoai do que o arrependimento. Então muitos têm a impressão de que podem ter a atitude que bem quiser, fazer o que quiser e que tudo é perdoado. Mas eu afirmo que nós temos que... perdão, gente, é que está uma coisa estranha aqui na tela, não sei por que é isso. Eu não sei como é que vocês estão vendo aí, mas aqui agora para mim consertar vai ser complicado. Então vamos prosseguir, amém? Então a palavra de Deus é para isso, para que a palavra de Deus diz que Deus quer que nenhum pecador se perca, mas que todos se salvem. E ela existe para isso. Nós vamos ensinando uns aos outros, e de geração em geração, e almas vão sendo salvas, amém? Então, enquanto você acha Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, eu vou pôr um louvor para nós ouvirmos
E você que já conhece, louve também ao Senhor. Amém? Tem que nascer da
Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Diaconisa Adriana, Para o pronunciamento a paz do Senhor. Vermelho e amarelo. Cidadãs e cidadãos, viemos anunciar uma medida drástica. Muito drástica. Temos ouvido muitas reclamações a respeito do barulho de NM's Christie. Então, amados e amadas em Cristo Jesus, então vamos examinar as Escrituras, examinar uns versículos que são para a preparação aos que querem nascer de novo, os que querem ser filhos de Deus. Aleluia. Então nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 36. Amém? Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia, glória a Deus. Então veja só, que a palavra nos diz aqui que cada um se arrependa e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E na outra parte a palavra diz para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, então significa que o batismo, para haver a salvação, é preciso que haja o arrependimento. Então, para quem já conheceu o Senhor Jesus, já se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida para o Senhor Jesus, então agora você tem que passar pelo batismo, descer o batismo nas águas. E compete a nós, a todo cristão, toda pessoa cristã, não só os que sobem no altar, mas os que não sobem também, compete ensinar, falar sobre o batismo. Você deve falar o que você sabe sobre o batismo, sobre o nascer de novo, sobre como a pessoa se tornar filho de Deus. Então compete que ensinemos essas coisas. Ora, o batismo é também chamado batismo de arrependimento. Aqui eu estou falando apenas do batismo cristão, porque existem outros batismos. Existem batismos de outras seitas, de muitas coisas. Mas nós falamos do batismo cristão. É uma cerimônia em que, pelo uso da água e por meio da água, uma pessoa se torna membro da Igreja de Cristo. Então nós, que já descemos as águas batismais, fomos batizados, nós nos tornamos membros da Igreja de Cristo, não só de uma denominação onde a gente congrega, nós fazemos parte de toda a Igreja de Cristo, universalmente na terra. E o batismo é, como eu acabei de falar, também um sinal de arrependimento. E uma vez que haja arrependimento, é um sinal de perdão de Deus para o pecador. É um sinal do perdão de Deus, e é o que nós acabamos de ler, né? Que cada um que era batizado, né, também recebia o dom do Espírito Santo. Ora, à medida que você for batizado, você nascer de novo, você reconheceu, confessou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então você tem o Espírito Santo.
depois você vai lutar também, vai batalhar para ter o batismo no Espírito Santo, que é a plenitude do Espírito Santo em você. E essa promessa para todos que crerem. Se você crê nessa promessa de Deus, que você sendo batizado, você recebe o Espírito Santo e você se torna filho de Deus, então toda a tua família, a nossa descendência, para eles também é essa promessa. E todos quantos crerem na palavra de Deus, confessarem, reconhecer e confessar ao Senhor Jesus como o único Salvador, Senhor, para as suas vidas, também recebem o Espírito Santo. E aqui a palavra diz, né? Salvai-vos dessa geração perversa. Ora, então nós nos salvamos da geração perversa e hoje a geração parece talvez mais perversa do que naquele tempo do Senhor Jesus e dos apóstolos. Porque a imoralidade campeia, a desonestidade, a maldade, e é como que as trevas estejam cobrindo a terra. Deixa eu explicar uma coisa, eu não sei o que aconteceu, as duas câmeras estão focalizando, uma me focaliza e a outra focaliza atrás, está aparecendo a televisão atrás. E aqui agora não tem como eu dar um jeito nisso, né? Porque senão, de repente, eu vou sair do ar e... Então, de sorte que os que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ora, então se você também crê na palavra, que você se arrepende, os seus pecados são perdoados, você desce as águas batismais, quando você descer as águas batismais, então estará morrendo a velha criatura, a velha criatura está morrendo à medida que você vai recebendo a palavra e vai crendo. Então, ao descer nas águas batismais, você não vai morrer. Vai morrer espiritualmente a nova criatura que ama a velha criatura, que ama o pecado, que tem prazer nas coisas do mundo e não nas coisas de Deus. E você estará tomando posse do passaporte para a glória eterna, para viver com Deus nos céus. O batismo é sinal de reconciliação do pecador com Deus, através da morte de Cristo. Ora, então nós sabemos que o sacrifício do Senhor Jesus foi para a reconciliação do ser humano, porque o ser humano ficou separado de Deus pelo pecado original, que até nós já vimos em outras lives, e talvez você já tenha visto outros ensinamentos, pregações sobre isso, e depois você examina essa reconciliação do pecador com Deus no livro de Gálatas, no capítulo 3, nos versículos 26 a 29. Então, o pecador é reconciliado do pecado, reconciliado com Deus através da morte de Cristo e através da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E sobre esse assunto da ressurreição, você pode ver em Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Essa live fica gravada, tanto no Facebook como no YouTube, e você pode rever, abrir a sua Bíblia, pede a Deus que fale ao seu coração. O verdadeiro batismo é por mergulho. Foi instituído aí por uma igreja um batismo de pingos na cabeça, mas o batismo, na verdade, ele é por mergulho, até porque esse é o significado etimológico, o primeiro significado da palavra batismo, é o significado histórico. Significa morte, sepultamento e renascimento da velha criatura pecadora, que após morrer para o pecado, através do arrependimento, é sepultada nas águas, mas renasce, revive através do sacrifício de Cristo. É um ato simbólico com efeitos espirituais do que Deus realiza na alma da pessoa. Aleluia! Então, esse é um novo nascimento que você, como eu disse, você não vai descer as águas batismais e morrer. Você vai ser mergulhado e repentinamente já trazido de volta. E assim que você sair das águas batismais, você será para Deus uma nova criatura renascida em Cristo Jesus. Amém? Aleluia.
Eu estou lendo aqui numa apostila que é edição minha mesmo, e você deve estudar as Escrituras, mesmo depois que você descer as águas batismais. Estudar as Escrituras é uma coisa que tem que ser para sempre. Mesmo as pessoas muito conhecedoras da palavra, grandes pregadores, estudam e meditam nas Escrituras todos os dias. E hoje, para quem não pode ler, já existem Bíblias especiais para as pessoas especiais. Existem Bíblias com fala gravada, existem Bíblias em braille. Adquira a sua Bíblia. E você que já tem conhecimento, instrua pessoas para elas adquirirem a Bíblia. Também você pode presentear uma pessoa que tem alguma deficiência, providenciar para a pessoa, presentear uma Bíblia gravada, uma Bíblia em braille, a fim de descobrir nela o caminho do céu, através do qual você irá recebendo bênçãos desde aqui, pois Deus quer que você seja abençoado desde essa vida. Pelo que ele mesmo disse, Jesus disse, o ladrão vem somente a roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ora, nem todos vão ter essa vida em abundância, mas todos que crerem e nascerem de novo, receberem esse maravilhoso presente de Deus, esse maravilhoso milagre de renascer, terão a vida em abundância no céu, sem dores, sem sofrimento, sem tormentos. E também o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, então ele disse que ele é o caminho, ele disse eu sou, ele não disse nós somos, até porque Deus, embora sejam três pessoas, ele é um só Deus. E fora de Deus e fora do Senhor Jesus, não há um caminho para a salvação. Ele é o caminho. Então, o ser humano hoje crê em muitos deuses, busca muitos deuses, mas só Jesus é o caminho para a vida eterna. Ele é o caminho, não um dos caminhos. Portanto, essa mentira que todos os caminhos levam a Deus deve ter sido inventada pelo diabo, ou por algum filho dele para enganar as pessoas e elas irem para o inferno. É importante a igreja salientar a necessidade de que a pessoa creia antes de ser batizada e tome essa decisão voluntariamente, espontaneamente e conscientemente. No livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, então está escrito, esta é a palavra do Senhor, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, então, ninguém tem que ser forçado a se batizar ou a ir à igreja, tudo tem que ser espontaneamente. Aquela pessoa que você quer que ela renasça de novo, que ela deixe o caminho errado, que ela deixe o caminho do inferno e venha para Deus e tenha salvação. Então você vai ministrando essas coisas para essa pessoa e vai orando por ela. E vai pedindo ao Senhor Jesus que envie para ela o Espírito Santo para ir trabalhando no coração, porque é pelo agir do Espírito Santo e não é por força, não é por coação a conversão de uma pessoa. Isso você pode confirmar também no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, onde o Senhor Jesus disse que era para a igreja ir e pregar o evangelho a toda criatura. E depois no versículo 16 ele diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, você que está recebendo essa palavra agora, não foi batizado, então você já sabe que pelo pecado de Adão, na verdade você já está condenado. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo parece que 20, se não me engano, diz que quem não crer, não for batizado, já está condenado. Então, abre o teu coração para Deus, abre o teu coração para a palavra, creia realmente em Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus, e como ele mesmo disse, ele é o caminho, a verdade e a vida.
Então, no livro de Marcos, capítulo 16, 15, 16, diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então não está claro, pois, para a pessoa ser salva a necessidade dela ouvir e crer no evangelho antes do batismo? A ordem do Senhor no versículo 16 não está em linguagem simbólica, como em outras partes da Bíblia. Esse texto deve ser entendido ao pé da letra, isto é, como se lê. Nesse texto a linguagem é literal. Tome-a ao pé da letra. Quem, por descrer, não for batizado, será condenado. Se você não crer e você não for batizado, você será condenado. Há circunstâncias em que as pessoas até são salvas sem o batismo. Por exemplo, já aconteceu de eu ir pregar a palavra, a pessoa no hospital, meu sobrinho, e ele já estava nas últimas. Eu preguei a palavra para ele aí pelas 17, 18 horas, ele aceitou o Senhor Jesus e naquela madrugada ele morreu. Ora, se ele aceitou o Senhor Jesus já morrendo, como é que a gente ia levá-lo para ser batizado? Mas assim é que aquele que crê e reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador é salvo. Quem for batizado, porém, sem crer, também será condenado, a menos que venha crer depois e assuma a posição de cristão, crendo na Sagrada Escritura, vivendo uma vida reta com Deus. A palavra diz que pelo batismo nós temos que nos tornar nova criatura. A nova criatura renascida em Cristo já não tem prazer no pecado e examina todos os dias as Escrituras, não só à procura de bênçãos. E é verdade que a palavra está cheia de promessas de bênção para nós. Nós podemos procurar as bênçãos também, mas é melhor a gente procurar todos os dias saber o que é pecado para se livrar dele. Porque a palavra também diz que no céu não entra pecado, ninguém entrará com bagagem, isto é, a bagagem será o pecado. Então nós temos que nos livrar das bagagens de pecados. Então no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, é preciso isto para você ser salvo, para o seu familiar ser salvo, para a sua família ser salva. É preciso que você ensine essas coisas para eles, que eles têm que mergulhar na palavra, reconhecer, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. É preciso arrependimento e é preciso o batismo para ser filho de Deus. Percebe-se que para haver verdadeiro arrependimento antes do batismo, é preciso a pessoa conhecer o Evangelho o suficiente para crer. Então, muitas vezes em aula, em escola bíblica, em aulas de preparação ao batismo, então eu pergunto às pessoas, então eu pergunto para você agora, que só foi batizado em outra igreja, você não foi batizado numa igreja evangélica. Você recebeu o Evangelho antes de ser batizado? Você creu no Evangelho antes de ser batizado? Não, evidentemente que não, porque eu também fui batizado bebê e o bebê não sabia de nada. Então mas agora você está recebendo a Santíssima Palavra de Deus. E agora sim, se você recebe a palavra, se você crê na palavra, e se você, crendo na palavra, você toma espontaneamente a decisão de ser batizado, de descer as águas batismais para se tornar um cristão, e sendo participante da Igreja de Deus, da família de Deus na terra, para um dia subir para a glória eterna. Amém? Há casos especiais, como o ladrão que se arrependeu na cruz ao lado do Senhor Jesus. Porém, nas passagens bíblicas, quem seria... É o que ele falou, através do apóstolo, escritor do livro de Atos dos Apóstolos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Quer dizer, há situações na vida que a pessoa parte sem o batismo, só que tem que aceitar o Senhor Jesus antes, tem que se converter. No livro de João, capítulo 3, versículos 17 e 18, então está escrito: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, essa palavra nos testifica que Jesus é o Filho de Deus, que ele foi enviado ao mundo por Deus para a salvação da humanidade, para a salvação de todo que crê. Então a palavra diz que nessa vez que o Senhor Jesus veio, ele ainda não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar os que querem, salvar os que creem, não para condenar. Mas o Senhor Jesus vai voltar, isso pode ser a qualquer momento, e aí ele já não vai voltar como Salvador, ele vai voltar como juiz. E se você, ao soar das trombetas dos anjos, anunciando a volta do Senhor Jesus, você ainda não tiver aceitado Jesus, não crê na palavra, não desceu as águas batismais, não procurou viver uma vida de retidão, ou conhecendo e obedecendo o Evangelho, então você terá perdido a salvação. E não tem mais jeito, nunca mais. É uma coisa que a gente tem que falar para as pessoas. A gente não pode ficar em rodeios, nós temos que ser claros em que quando soar a trombeta dos anjos, ou quem morrer sem confessar, sem se converter, sem entregar sua vida para Jesus, nunca mais terá jeito. Vai ressuscitar um dia, mas não na ressurreição dos santos que vão para o céu. Vai ressuscitar para o juízo final e a condenação será eterna. Deus, Efésios capítulo 1, versículo 5, nos diz que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então aqui a palavra nos diz que através do Senhor Jesus Cristo, sim, através dele, aí você se torna filho de Deus. Ora, então, isso significa que para ser filho de Deus, não é suficiente a pessoa se achar filho de Deus, se achar filha de Deus, e eu também sou filho de Deus. Então a palavra aqui nos testifica que a gente recebe o poder de ser filho de Deus através do Senhor Jesus Cristo, crendo no nome do Senhor Jesus Cristo, crendo que ele veio à terra, ele padeceu pela sua salvação, pela nossa salvação, que ele foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, está nos céus e que ele nos enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está nos testificando, nos ajudando a caminhar nessa caminhada difícil, porque é muito difícil realmente se santificar, mas o Senhor Jesus enviou o Santo Espírito para estar conosco e nos ajudar nessa caminhada para a vida eterna. É preciso ainda resolver obedecer a todos os mandamentos de Deus. A palavra de Deus é cheia de mandamentos, ordenanças, que a gente tem que conhecer. Você não vai conhecer todo dia. Se você está ouvindo hoje uma pregação da palavra pela primeira vez, você não aprende tudo hoje. Você tenha a disposição de estudar um pouquinho a tua Bíblia todos os dias da sua vida. E você vai aprendendo e você vai recebendo a luz espiritual. Deus vai entrando mais na sua vida. Então, vamos supor que você esteja num monte, num lugar à noite, numa noite, daquelas noites que não tem lua, não tem estrela, absoluta escuridão, absolutas trevas para todo lado. Mas aí você vê que começa a clarear o céu. O céu vai clareando muito pouquinho, muito devagar, e vai clareando e clareando, e até que vai aparecendo o sol, e raiou o sol, a luz se esparramou sobre a terra. E assim será também na sua alma. Você vai estudando a palavra, e vai obedecendo, e vai orando, e vai aprendendo a orar a Deus, e vai obedecendo a palavra, e a luz de Deus vai iluminando a sua alma cada dia mais. E você deixará de viver nas trevas. E você, como está escrito na palavra também, você passará das trevas para a luz. Amém? Graças a Deus. Então, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, está o segundo mandamento da lei de Deus.
o primeiro mandamento da lei de Deus, no versículos 4 a 6, está o segundo. Então depois você dá uma lida. Êxodo é o quinto livro da Bíblia, quarto, quinto livro da Bíblia. Então você vai procurar saber quais são esses dois mandamentos. Para você ser de Deus, além de você nascer de novo, reconhecer, confessar o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, que foi morto pelos seus pecados, mas ressuscitou. Além de você descer as águas batismais, você tem que obedecer a palavra. E entre os conhecimentos está o primeiro e segundo mandamento da lei de Deus, que é para nós não termos outros deuses perante o Senhor nosso Deus. Também para nós não fazermos para adorar e não adorarmos nenhuma imagem do que está acima no céu, ou seja, o Senhor Deus, ou mesmo o Senhor Jesus, os anjos. Não fazer imagens para adorar as imagens. Também nem sobre o que está em cima da terra, outras pessoas, animais e coisas, joias, pedras. As pessoas adoram pedras, impressionante, adorar pedras, como se as pedras pudessem fazer alguma coisa em benefício. E também a palavra diz para não adorar o que está embaixo da terra, no mar, os peixes, os mortos. Ora, os mortos não podem mais fazer nada por nós e nós por eles. E não adianta a gente acender velas. Uma vela, uma luz natural aqui não tem o poder de iluminar uma alma que partiu em trevas. Se partiu em trevas vai ficar eternamente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos... Aleluia. Vamos rever aqui umas coisinhas. Vamos analisar o nosso batismo. Bom, só que eu já nasci de novo. Eu fui batizado segundo a palavra. Desci as águas batismais, assim como o Senhor Jesus desceu as águas batismais. Vamos fazer um teste do seu batismo. Você passou por algum batismo? Embora tenha pouca gente que não passou, mas tem gente que não passou por batismo nenhum. O Evangelho ele tinha sido pregado antes desse batismo? Você creu na pregação do Evangelho e decidiu voluntariamente, espontaneamente passar pelo batismo? Vamos fazendo o exame do nosso batismo. Estou fazendo com você o exame do meu primeiro batismo, mas eu já fiz o batismo que me fez nascer de novo. Você tinha a idade cronológica suficiente para exercer o livre-arbítrio que Deus lhe deu para decidir ser batizado ou não? Você passou pelo batismo bíblico, que é por mergulho? Você já tinha consciência de que deveria se arrepender dos seus pecados, com firme propósito de lutar contra as tentações para não pecar mais? E você sabia que o batismo sem reconhecer e confessar Cristo como seu Salvador e único Senhor nada vale? Você sabia, quando você foi batizado, você sabia que o batismo de pingos na cabeça de bebê foi inventado pela Igreja de Roma, a Igreja Católica Romana, depois que ela se desviou da Bíblia, alguns séculos após a ascensão do Senhor Jesus aos céus, e que etimologicamente a palavra batismo significa mergulho. Esse batismo de pingos na cabeça, a igreja começou a se desviar da palavra cerca de 300 anos após a volta do Senhor Jesus aos céus. Antes do seu batismo, você recebeu pela palavra de Deus, pela pregação da palavra, conforme a gente vê em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, e em Mateus capítulo 28, versículos 18 a... Você leu? Antes do seu batismo, você recebeu o conhecimento de que você, sua velha criatura, herdeira do pecado original, morreria ao crer na divina palavra e firmar sincero propósito de mudar de vida? Antes do seu batismo, você recebeu o conhecimento de que, tendo entregado sua vida inteiramente a Jesus, confessando
como seu Salvador e único Senhor, nasceria de novo em Cristo ao ser levantado das águas batismais para ser salva desde aqui e depois viver com seu Salvador para sempre na glória eterna? Se a sua resposta às questões acima é não, você precisa crer e ser batizado urgentemente para poder ver o reino dos céus. Só poderá ver o reino dos céus quem crer e for batizado, somente quem for salvo, somente quem entrar nele. Então, para você ver o reino dos céus, você tem que entrar nele. E você já tinha recebido em outras pregações o caminho do céu. E o jeito de entrar no céu, no reino dos céus. E você está recebendo mais uma vez. E a você que já recebeu, você tem a incumbência de retransmitir isso. Você tem uma ordem do Senhor Jesus de ensinar essas coisas, para que outros pecadores também se salvem. Somente quem nascer de novo da água e do Espírito. Aleluia. Nascer da água tem dois significados. Para você ser salvo, você tem que nascer da água e do Espírito. É o que está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 3, versículo 5, versículo 8. Para você entrar no reino dos céus, você tem que nascer de novo. Você vai sendo lavado pela palavra e você vai sendo lavado pela água da palavra. São duas coisas que a palavra faz. Uma, ela lava, você vai se lavando do pecado, você vai obedecendo e vai sendo purificado do pecado. E também vai morrendo a velha a natureza pecaminosa, que depois precisa ser sepultada nas águas batismais. E aí também você nasce do Espírito. O seu corpo passa a ser um templo do Espírito Santo. Aleluia. Veja só que coisa maravilhosa. Deus medita numa coisa. Como é que Deus, sendo tão grandioso, muito maior do que o universo, porque Ele criou o universo, e Ele se faz caber dentro do nosso coração, quando nós nascemos de novo. E permanece no nosso coração, desde que nós não fiquemos entregues ao pecado, e à imoralidade, todo tipo de dissolução. Mas converse com o seu pastor a respeito, porque também está escrito: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso está em Efésios, no livro de Efésios, Novo Testamento, Segundo Testamento, no capítulo 4, versículos de 4 a 6. Cada caso é um caso. Então, você que não nasceu de novo, você quer nascer de novo, você vai procurar o pastor da sua igreja e vai conversar com ele para se orientar e para você saber quando vai ter batismo. Não deixe para um outro, né? Se você realmente está nascendo de novo, se a palavra, você está obedecendo a palavra e a ação do Espírito Santo, você não vai, o primeiro batismo que tiver na sua igreja, você vai querer batizar. Você não vai deixar para depois. E, aliás, deixar para depois, deixar para amanhã, ficar sempre deixando para amanhã, é um risco muito grande. Porque hoje tem um batismo, você deixa para amanhã, mas como é que você sabe que o amanhã existirá? O amanhã poderá não existir. Amém? E também você não deixe de procurar, quem ainda não frequenta uma igreja, não deixe de procurar uma igreja. E não vá deixando para amanhã a tua salvação. Não deixe para amanhã o buscar a salvação da tua família. Abaixo da salvação, a família é o bem mais precioso. Então, você busca a tua salvação e da sua casa. Aleluia. Então, quando o Senhor Jesus estava para ser entregue, estava para ser preso, ele instituiu a ceia do Senhor. Isso está no livro de Mateus, está nos livros do Novo Testamento. Então, aí, depois que eles cearam, eles comeram do pão, beberam vinho, o Senhor Jesus distribuiu a todos, aí ele resolveu lavar os pés de todos os discípulos. Então, o apóstolo Pedro,
Ele disse, não, Senhor. Está no Evangelho de João, no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 3. É no Novo Testamento, o quarto livro da Bíblia. O quarto livro do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Ele falou isso para o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro ele ficou apavorado, mal escandalizado. Jesus, que ele sabia que era o Filho de Deus, ele já tinha confessado isso, querer lavar os pés dele, ele falou, não, Senhor, de modo nenhum, me lavarás os pés, eu que tenho que lavar os pés do Senhor. Então o Senhor Jesus falou, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Aí, lá, Senhor, então lava a cabeça, lava aqui, lava ali. Não, Pedro, vós já estás limpo pela palavra que vos tenho pregado. Então, conforme nós vamos recebendo a palavra, aceitando a palavra, porque tem muita gente que ouve, mas não aceita. Ouve sempre, mas não obedece muito. Então, aí você está sendo lavado pela palavra. E vai, a paz do Senhor, missionária Cláudia Pazini, Deus abençoe. Então aí você vai sendo lavado e a luz vai inundando a sua alma e a sua alma vai deixando as trevas, vai saindo das trevas para a luz. E também Jesus respondeu para quem não em verdade vos digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então você tem que ser lavado pela água, você tem que nascer, você nasce do Espírito quando você nasce da palavra e você nasce também pelas águas batismais. Quem disse todas essas coisas foi o próprio unigênito Filho de Deus. Se você não crer no Filho unigênito de Deus, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E quem, porém, não crer, será condenado. Então, eu espero que todas as almas que ainda não reconheceram e não confessaram o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, que você se disponha a procurar sem demora uma igreja, se possível for, procura amanhã, né? Procura uma igreja que ensine realmente o Evangelho para você tomar posse da sua salvação. Deus concede muitas bênçãos ao ser humano, mas a maior bênção que Deus concede ao ser humano é a bênção da salvação. Mas isso é para quem crê. Para quem crê, para quem recebe. Então aí vai ter a glória da salvação. Amém? Então, por enquanto, é isso hoje. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de ministrar a palavra do Senhor. Eu espero que você que já conhece a palavra, talvez isso aqui para você tudo não tem nada de novidade, mas você vai reconhecer que muitas almas nunca ouviram falar nada disso que saiu da minha boca e que precisam ouvir, precisam nascer de novo. E cada alma precisa nascer de novo no mesmo dia, precisa procurar a Deus numa igreja, ouvir a palavra, não ir deixando para amanhã, porque o amanhã poderá não existir. Amém? Então eu glorifico a Deus e eu vou encerrar fazendo uma oração e eu peço a Ti que você compartilhe essa mensagem. Como eu estava dizendo, para você talvez, eu já conhece, está careca de saber tudo que eu falei, mas tem muitas almas que precisam desses rudimentos. Isso aqui é a coisa mais simples da palavra de Deus, mas também é o mais importante para a pessoa ser salvo ou ser condenado. E que no YouTube você também compartilhe, não deixe de clicar no joinha, de clicar no inscrever-se, se você não é inscrito no meu canal no YouTube. E o meu canal no YouTube é Examinando Versículos Bíblicos. Você procura lá, Examinando Versículos Bíblicos, já tem algumas outras ministrações da Divina Palavra lá. Amém? E você pode buscar conhecer o Senhor Jesus, conhecer a Deus, a Palavra de Deus, através
da Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu, que é onde eu congrego. E nós temos a nossa sede em São Paulo, na cidade de São Paulo, no bairro Parque Vitória, na rua Murilo Furtado, 849, e temos uma filial na Avenida Antonello da Messina, quase de frente com a Igreja Católica, na Vila Zilda. Temos uma filial também em São Paulo, na Vila Airosa, na rua Colibris da Serra, 171, e temos uma filial em Petrópolis, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, ali na região serrana, no centro da cidade, Rua Paulo Barbosa, 49. Em todas essas igrejas que você for, você será ministrado a palavra de Deus, você vai receber a oração. Se você quiser aceitar o Senhor Jesus, você vai aceitar o Senhor Jesus, você vai confessar o Senhor Jesus e você vai tomar posse da sua salvação. E a todos que estão participando e que vão participar, eu agradeço. Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. E vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu o privilégio de viver. Nós vivemos, meu Pai, vimos uma vez mais a luz do sol, a luz de um novo dia, e vivemos também, meu Pai, as horas dessa noite, porque o sopro de vida do Senhor está em nós. A maravilha da vida do Senhor está em nós, Pai. Obrigado. Senhor, trabalha em cada coração e não permita, meu Pai, que o inimigo venha tirar, meu Pai, a semente maravilhosa da Tua palavra, mas que a semente germine, meu Deus, e se multiplique, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e que todas as almas que ouvirem e retransmitirem essa palavra, meu Pai, sejam grandemente abençoadas pelo Senhor, porque eu as abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Fique com Deus. Cláudia Pazini, Adriana Flávia, amadas irmãs em Cristo, e mais outras pessoas que estão assistindo que não está dando para mim vir aqui. Glória a Deus. Shalom Adonai. A paz do Senhor esteja convosco.